E agora, no programa Show da Cultura, Momento Família. Com a psicóloga Rosiane Delgado, 1555. Então quer dizer que agora tem que administrar também as perguntas das crianças, é isso? Não, que isso? De maneira alguma administrar as perguntas. A gente tem que administrar são as respostas. Não dá para saciar as crianças, não tem jeito, né? É, até porque geralmente as crianças acham que os adultos têm resposta para tudo, né? Pois é. E isso não é verdade e também não é bom a gente acreditar, assim, fazer com que elas acreditem nisso, né? Pois porque é uma inverdade. E aquelas perguntas cabeludas que elas costumam fazer? Não pode responder estilo porta dos fundos, né? Não, você tem que... a questão da mesma dosagem do remédio, né? Se você dá menos, ele não faz o efeito que deveria fazer, né? Ele não tem como ele medicar. Se você excede a quantidade também do remédio, ele pode te fazer mal ao invés de te curar, né? Então, as informações é nessa mesma medida. Agora, por que essas... Porque é normal, é a curiosidade das crianças, é normal, de que mais ou menos de que faixa de idade que começam essas perguntas, Rosiane? A gente pode pensar o seguinte, você que tem filhos, você sabe que chega um determinado momento que ela começa a falar e perguntar os porquês das coisas, né? Sempre tem um porquê, né? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? E isso é super positivo. Muitos pais, eles acham ruim ter que ficar respondendo, até porque as crianças geralmente fazem assim, algumas associações de ideias que não estavam nem se pensando, né? Tipo, elas fazem uma junção de coisas do tipo... por que a Joaninha tem bolinhas? E às vezes o adulto nunca parou para pensar nisso, Eu vou saber disso, meu. Como eu nem reparei que tinha. Como é que eu vou saber? A diferença, né? Então, assim, são coisas que muitas vezes pegam os pais de surpresa. Mas é super importante, porque vai trabalhar o quê? A criança que ela tem essa curiosidade, tem essa vontade de conhecer, de saber... ela, na hora que ela está manifestando isso, ela está mostrando também a capacidade que ela tem de imaginar, que muitas vezes é infinita, né? Essa capacidade. Tanto que a gente consegue observar pelas brincadeiras que elas conseguem, às vezes, com um pedaço de madeira, esse pedaço de madeira pode se transformar num cavalo, pode se transformar num carro, pode se transformar numa carroça, tudo depende do contexto da brincadeira que a criança está ali imaginando e se divertindo, né? Como é que os pais têm que levar essa questão da curiosidade, das perguntas das crianças? Aliás, se você é mãe e pai, estiver acompanhando e quiser participar, o WhatsApp da Cultura 9827-8200, tá? Ou você pode ligar também no 3026 ao vivo aqui, se tiver alguma dúvida e quiser tirar essa dúvida com a Rosiane Delgado. Inclusive, Eli, a gente observa hoje muitas crianças sendo criadas assim de frente para a televisão ou no celular, tanto que eu não recomendo, né, a pessoa entregar celular para criança pequena. Para quê? Se vai ter alguma finalidade? Porque normalmente a criança está com os pais ou está na escola. Se está na escola, se tiver alguma emergência, a escola entra em contato com a família. Não precisa necessariamente a criança estar com o celular, né? Porque isso, de algum modo, vai deixar as crianças mais preguiçosas. Você vai ficando de frente para a televisão, mas aí direto. Que faixa mais ou menos de idade você acha que, por exemplo, já pode ter um celular e que seria útil para se ter um celular? Até que faixa você acha? Porque a gente tem que avaliar o seguinte, qual é a utilidade prática? Então, isso é importante avaliar. Então, à medida que a autonomia dessa criança, ou desse jovem, ela está acontecendo, ou seja, está tendo mais liberdade, então isso é importante para poder ela ir se desenvolvendo e o celular utilizar exatamente como um recurso de você poder entrar em contato, né? De estar acessando a pessoa. Então, acho que tem que ver muito a funcionalidade. A gente definir assim, uma idade específica é complicado, porque a gente tem que avaliar o contexto daquela família, né? Às vezes o contexto daquela família é um contexto que a criança ela acaba ficando sozinha mais tempo, assim, às vezes muito precocemente. Então tem que ver como é que é o arranjo, né? Como é que eles se organizaram dentro da família para poder fazer. Mas assim, a gente tem que usar o bom senso
dessa condição, assim, não é privar a criança dessa parte das tecnologias, de maneira nenhuma, mas você fazer essa inserção de uma forma que vá, de fato, trazer um benefício, né, e não um prejuízo. É porque, por exemplo, tem essa questão, a criança ela vai para aula, quem vai buscar, o pai ou a mãe, qualquer. Ou a avó, né? Ou a avó. Não, a van, né? Às vezes ela vai de transporte, né? A van. Tá, mas aí no caso, por exemplo, se a criança sai um pouco mais cedo, ela quer comunicar com o pai ou com a mãe. Não, mas geralmente quando é assim, a criança dentro da escola, a responsabilidade total é da escola. Ela não pode ter, ainda mais sendo menor de idade, né? Então ela está dentro da escola, a responsabilidade da escola. Então tem os horários certinhos de entrada e horário de saída. Então a responsabilidade é da escola, naquele horário. Então nos horários de saída, né? E claro, tem que instruir a criança, ó, no horário da saída, se acontecer uma situação X, procura lá a pessoa da escola para poder entrar em contato conosco. Você acha que, por exemplo, seria viável, então, hoje, uma criança de 10 anos ter um celular? Aí tem que ver o caso. Alguns casos eu acho que sim, outros eu acho que não. Tem que ver aí cada caso. É mesmo? Porque eu vejo crianças lá no meu prédio, lá onde eu moro, lá, que de 6, 8 anos já com o celular na mão. Não, tem vários. Caçando Pokémon. Ainda pior, né? Aí você vê aí os caçando estragos, Pokémon. Né? Então, agora, porque a febre agora do momento é o tal do Pokémon. Aí as crianças vão ficando mais emborrecidas, porque essa coisa do pesquisar, da curiosidade, do questionar, não vai acontecendo. Então, essa etapa de estimulação dessa coisa da curiosidade sobre o mundo, ela não vai acontecendo. E à medida que ela não acontece, é como se a pessoa entrasse num sistema em termos de capacidade, vai emborrecendo, ficando preguiçosa de pensar. E aí entra uma outra curiosidade que já não é aconselhável, né? Não, e às vezes ela tem acesso a informações, a gente vai dizer o universo da internet, né? Tem acesso a informações que são, muitas vezes até excesso de informações que são prejudiciais, né? Então esse é um grande problema, que a informação de mais e de menos é um problema. Que coisa, hein? 16 horas e mais 2 minutos. E qual o conselho que você dá, então, para os pais com relação a essa questão? Não só das perguntas, mas a questão de ocupar o tempo das crianças, sem tirar ela dessa questão do computador, sem tirar das tecnologias, mas dando o tempo certo para isso. Sim. O que a gente pode pensar que, assim, primeiro, os pais terem muita paciência e entender que esses porquês, ou essas perguntas, elas são necessárias. É importante que a criança esteja fazendo isso. Então, que eles não rejeitem isso de uma forma automática e sejam mais receptivos, né? Não vejam como algo negativo. Porque até para poder a criança se sentir acolhida, né? Para ela ver o quanto que é importante, de fato, perguntar, né? Porque se ela pergunta e ela é rejeitada na hora que ela pergunta, né? Nunca tem espaço para ela poder perguntar. Claro que ela vai perguntar coisas para um adulto que para o adulto é uma coisa totalmente boba, óbvia, né? Ou também algo sem explicação, né? A explicação, digamos assim, simples, né? Mas é importante acolher, né? E tentar ver, assim, uma resposta mais compatível com a idade dela, né? Você falou, por exemplo, a questão da sexualidade, né? Então, criança, hoje em dia, não adianta você dizer, como é que nascem os bebês? Cegonha. Gente... Esse negócio não pega mais não, hein? Não, nem na minha época. Minha tia veio cair nessa bobagem, né? Eu com 3 anos de idade, minha irmã estava nascendo, né? E ela me chamava de Rosinha. Rosinha, sua irmã nasceu, né? A cegonha trouxe, né? Eu levei um choque quando ela falou aquilo. Aí eu pensei, gente, como é que ela, desse tamanho... O meu raciocínio, você pensa bem, né? Ela não sabe que não existe cegonha? Que bobinha! Aí eu pensei assim, como é que eu vou contar isso para ela? Você imagina? Você vê como é que eu tô negócio. Que ela me gerou, né? Que coisa complicada. Eu tive que esperar a minha mãe, né, sair dessa condição aí do momento do parto, né? Foi normal e tudo, para poder levar essa questão para ela. E aí que ela me explicou, não, filha, não é bem assim. De repente, não, tenta perguntar de novo para ela. Talvez ela até saiba, mas talvez ela achou que você não soubesse. Aí você vai vendo, vai criando mais confusão na cabeça da criança, né? Porque, mas peraí, ela mentiu, por quê, né? Claro que eu não sabia os detalhes, literalmente, como é que era a questão da concepção. Com 3 anos de idade eu não sabia mesmo.
Mas eu sabia que o bebê estava na barriga da minha mãe, porque eu vi o bebê crescendo, acompanhei, né, a gestação, foram 9 meses, eu tinha 2 anos e pouco, né, quando comecei a visualizar aquela barriga crescendo, e eu sabia que ali dentro tinha um bebê que era minha irmã, né, mas essa história de cegonha... Não cola, não. Não deu. Eu falei, como é que a cegonha está na barriga dela, né? Pois é. Enfim. Como é que foi parar essa cegonha ali? Não tem como, né? Então, hoje, na minha época era assim, você imagina hoje que realmente esse tipo de historinha já não encaixa, né? Então, ela omitiu vários detalhes, é claro, e foi pertinente, né, a omissão dela naquele caso, mas esclareceu para mim, eu fiquei tranquila de saber que, poxa, a barriga dela está crescendo, mas não é porque ela comeu muito, é porque tem uma criança ali dentro, né? E que iria nascer. Então, essas situações todas acontecem dentro dessas comunicações, né? Segura só um pouquinho para mim, Rosana. Deixa eu só passar uma informação aqui. Os ouvintes da Rádio Cultura estão, inclusive, passando para a gente também. É o seguinte, o ator Domingos Montagnier, que interpreta o santo da novela Velho Chico, da Globo, está desaparecido no Rio São Francisco, tá? A polícia da cidade de Canindé, de São Francisco, no Sergipe, está procurando o ator há aproximadamente 1 hora na região desta quinta-feira. Segundo informações preliminares, o ator teria saído para tomar banho no Rio São Francisco, em uma localidade chamada Prainha de Canindé de São Francisco, no município do mesmo nome, e desapareceu. Segundo a polícia, o desaparecimento ocorreu por volta das 14h30, portanto há pouco, né? E mobiliza bombeiros, policiais e pescadores de Sergipe e Alagoas, já que o rio faz divisa entre os 2 estados. O local do desaparecimento foi o pior lugar para se tomar banho. Ali há um desencontro das águas e formam-se redemoinhos. Realmente é onde o rio é mais complicado. Há vários retornos de água, contou o soldado Carlos Santos, da PM de Sergipe, e que faz busca no local. Portanto, é complicada a situação, hein? Possivelmente um afogamento, alguma coisa do ator Domingos Montagnier. Então, vamos torcer para que tudo dê certo. É o santo, né, da novela Velho Chico, que acabou desaparecendo, então, nas águas do Rio São Francisco. Vamos estar acompanhando aqui e, a qualquer momento, mais informações para o ouvinte da Rádio Cultura. É lamentável, 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 lamentável. Olha, você estava dizendo, pode continuar, por favor. Não, da questão da importância, né, dos pais, eles... serem receptivos, né, às questões, aos porquês, às curiosidades das crianças, né, porque isso realmente vai ajudar no amadurecimento e estimular mais ainda, né. O ouvinte da Rádio Cultura é um barato. Mandando aqui, ó, a mãe do Joãozinho estava grávida e ele perguntou, mãe, o que você tem na barriga? Ela falou, teu irmãozinho. Aí ele falou, você gosta dele? Ela falou sim. E ele falou, então por que você engoliu ele? Você vê a criança realmente, né? Boa. A pessoa teve que se sair dessa situação, né? Se não for uma piada. Aí é complicado, né? Que coisa, aí é complicado. Tá certo. Mas manda o nome quando vocês mandarem essas piadas aí, gente, para eu poder mandar um alô aqui, tá legal? E uma outra forma também é que dar resposta às crianças, às vezes, não é a melhor saída. Às vezes é convidar ela a ir atrás das respostas, né? Eu falei o exemplo aqui das bolinhas da Joaninha, né? Nossa, aí, de repente o pai ou a mãe pode se sair da seguinte maneira. Poxa, eu não sei te dizer o porquê dessas bolinhas. Vamos procurar junto? Vamos ver se a gente acha ali na internet. E daí eles podem procurar essa informação, tentando localizar, ou junto com uma criança, ou vai vendo num livro, vamos aqui, vamos ver, pega esse livro aí, vamos na biblioteca procurar essa informação. E isso ajuda demais a criança, ela poder ir desenvolvendo sinapse também da pesquisa, do buscar. E porque você mostra também atenção a ela, né? Não, essa atenção ela é fundamental, você valoriza, né, o universo dela, as inquietações, as dúvidas, né? E você vai observando, você vai, na verdade, cultivando uma criança cheia de um amadurecimento e de uma conexão maior com as pessoas e com o mundo. Aquela criança que é mais isolada, que não pergunta, que é mais fechada, então é muito mais complicado de você poder ajudá-la. Então, você vai exigir um nível de estímulos maior para ela
para que ela possa interagir, né? Essa interação ela é fundamental. E quando pinta, então, agora eu vou botar você na saia justa, tá? E quando pinta aquelas perguntas cabeludas, aquelas perguntas envolvendo sexo, como é que se fala de sexo para criança? E aí? Então, primeiro você tem que ouvir a pergunta, né? Claro. Mas quando eu digo ouvir, não é ter apriorismo, não é ter preconceito. Primeiro ouvir e tentar entender qual é a lógica que a criança chegou. Porque assim, não tem uma fórmula mágica, porque vai depender do raciocínio que a criança formulou para te fazer a pergunta. Então, por isso que a gente não tem, né, isso exatamente. Então, dependendo do que ela te perguntar, se a gente vai considerar assim a idade, quanto mais jovem, quanto menor a criança, você vai tentar trazer a informação sem, assim, com a informação mais, assim, não tão detalhada, de maneira alguma detalhada, mas, assim, sem omitir a condição mais óbvia. Você pode falar assim, não, o papai e a mamãe vão dormir sozinhos porque eles precisam namorar. Às vezes, o que a criança entende de namorar é dar o beijo na boca. Você vê pai e mãe, né? Dar um beijinho, assim, um beijinho. Não, o pai e a mãe vai dormir, vai namorar um pouquinho. Aí ela entende, às vezes, na cabeça dela que o namorar é abraçar e dar um beijinho na boca. Então, ele já acha isso, nossa, o máximo, né? Então, outros tipos de... Por enquanto, estou gostando, estou satisfazendo. Não é? Aí vai ficando adolescente, você vai ver na própria escola também, muitas vezes tem aula de educação sexual, né, por causa da questão do corpo humano. Então, isso vai ajudando a dar mais detalhes da informação, né? Aí você vai ver, não, o homem, a mulher tem um formato diferente do corpo, assim, assado, aí vai explicando. Estou falando da condição mais... heterossexual, que é o padrão, né? A verdade você jogar limpo com a criança não quer dizer que você tenha que ser tão a fundo na resposta, mas também não precisa ser tão superficial, né? Não, o que eu acho que não pode é ficar assim, infantilizando. Eu acho que o problema que às vezes muitos pais levam para outro extremo é infantilizar a criança com coisas tipo essa que eu te dei o exemplo de cegonha. Qual a conexão que você vai fazer? Tá, mas cegonha como? Se minha mãe tem um corpo, né? Assim, o raciocínio meio que acontece automático. E hoje com a internet, com a televisão, não tem mais isso. Então assim, complicado. Então tem algumas coisas que ficam totalmente assim desconectadas. Então isso é uma coisa meio que fantasiosa demais, assim, muito distante da realidade, que realmente não tem conexão. Por isso que não dá para ficar infantilizando, porque a criança vai ficando muito bobinha. E a criança também ser muito bobinha não é bom. Porque ela precisa também, assim... E aos poucos aprendendo a se defender, né? Saber se manifestar, mas não quero dizer ser reativa, mas ela saber mais ou menos se posicionar, mas sempre assim, com a conexão com o pai e a mãe, de uma confiança muito grande, né? Com esses pais, que ela pode trazer as coisas que aconteceram com ela, sem ela sentir nenhum tipo de vergonha, né? Então, para a gente poder arrematar o assunto, você orienta o que os pais, no caso das crianças e das perguntas? Sim. Da curiosidade, no caso. Isso, eles podem, assim... procurar informações que podem ser livros. Tem livros assim para criança a partir de 4 anos de idade. Por exemplo, tem um livro chamado A Incrível Fábrica de Cocô, Xixi e Pum. Que? Assim, tem uma linguagem bem assim infantil, mas é apropriado exatamente para a criança, para entender o que é. Como é que as perguntas que as crianças geralmente fazem sobre o corpo dela, do funcionamento do corpo dela. E esses livros que são infantis, eles dão essa noção desse funcionamento do corpo. Isso é bacana. É interessante, porque aí você tem uma linguagem bem apropriada. Se mesmo assim eles sentirem dificuldades, eles realmente, porque é um outro universo, é tudo muito diferente, procurar um profissional para ver como é que eles lidam, qual é a melhor forma de poder atender o filho, se eles acham que eles estão errando nas dosagens para mais ou para menos, né? Bom, aí é o caso de você também perceber de que maneira seu filho ou sua filha está agindo com você, no sentido das curiosidades, ou até mesmo de não ter as curiosidades. É sempre importante poder perceber a maneira como que seu filho está se comportando, não só dentro de casa, mas também com os outros amiguinhos, né? Sim. Na escola. Isso é sempre muito importante. Muito importante, com certeza. 16h15. Por hoje... Passamos a régua, fechamos a conta? Sim, fechamos a conta. Então tá legal. E a gente volta quinta-feira, se Deus quiser, né, Rosane? Com certeza. Quinta-feira estamos aí novamente. Um grande final de semana para você, um grande final de semana. Que Deus abençoe sempre. E
Obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Eli. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Até semana que vem. Se Deus quiser. 16h15 agora em Foz. Cultura na internet. O jornal eletrônico mais visitado no oeste do Paraná. Acesse radioculturafoz.com.